de enfermagem, São Paulo, Florianópolis, João Pessoa, Paraíba, que bacana, Minas Gerais, Montes Claros, Balneário Camboriú, uma galera também de Balneário, Joinville. Que legal, gente. Obrigada. Não, Sami, apenas o sexo feminino trabalha nisso? Não, não mesmo, tá? Muitos homens trabalham, muitos, são super bem-vindos, fazem falta na área do cuidado. A gente acaba falando cuidadora, 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 porque é 99,999% de mulheres que a gente atende, né? Aqui, por exemplo. Mas muitos homens trabalham, tá? E fazem falta. Olha, tem gente do Pará aqui, São José, Joinville, Lafayette, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Maravilha, Lisboa. Então, gente, Garopaba, que legal, Rio Grande do Sul, obrigada por estarem presentes. Estamos em 116 pessoas. Peninha mesmo, o último dia. É uma pena, né? Porque a gente gosta de uma prosa que vocês não têm ideia. São José dos Campos, Jundiaí. Gente, nós vamos para Campinas esse ano. São Paulo, me esqueci, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Balneário, região de Itajaí. A gente vai fazer evento presencial lá também, e aqui em Florianópolis também, claro, vamos fazer. Palhoça, que legal. Ó, Alessandra, perfeito. A gente vai falar da Nono agora, tá? Biguaçu, a gente vai explicar bem direitinho como que funciona. Obrigada por escreverem de onde vocês são. Bom, nós já apresentamos um pouquinho o que vai acontecer hoje, né? Enquanto a gente não estava gravando. E agora a gente vai falar da Nono. A Nono é a maior empresa de cuidadores do sul do Brasil. Quem já conhece a Nono, levanta a mãozinha ali, fazendo favor, que eu quero dar uma olhada geral para ver quantas pessoas não ouviram falar ainda da Nono. Tem várias que estão trabalhando, a Mari trabalha na Nono. Que legal, deixa eu ver quantas mãozinhas levantadas. 19. Quem mais? Levanta a mãozinha que está do lado da seta ali, tá? Que às vezes você faz o joinha e não entra aqui. 24, isso, perfeito. 25, muito bem, gente, obrigada. Só para a gente ter uma base de quantas pessoas já conhecem, quantas pessoas não conhecem ainda, né? Estamos em 120 pessoas. Vamos lá, então. A Nono, ela é uma empresa diferente, muito inovadora. A gente sempre fala de inovação no cuidado, inovação no mercado de cuidados, né? Vamos deixar aquele modo de trabalhar antigo para trás, porque a gente está aí num novo mundo do cuidado. O envelhecimento mudou, as pessoas estão durando mais e elas não querem mais viver como antigamente, os seus últimos 10 anos, sentadas na cadeirinha ali, né, assistindo a novela. Não, as pessoas idosas querem se manter ativas com maior qualidade de vida possível e as famílias desejam isso e sabem que dá para investir nisso, né? A gente já tem muito mais conhecimento agora sobre as possibilidades, sobre as doenças, as patologias, a gente tem diagnósticos melhores, a gente tem recursos, medicamentos que fazem a pessoa durar muito mais tempo, mesmo tendo uma patologia. A gente tem hospitais com muito mais recursos do que há 10 anos, as pesquisas, a ciência evoluiu muito, e assim como tudo isso evoluiu, a gente evolui, né? Estamos aqui em 2024 fazendo um curso online, cada um no lugar do mundo, e a gente segue aí alcançando, né, acompanhando essa evolução. E a Nono surgiu de uma história familiar, mas ela já surgiu super moderna, né? Ela é uma empresa diferente. Então, sobre a Nono, né? Como que tudo começou? Lá em 1996, o patriarca da família, né, começou essa história toda de cuidados, montando um lar de idosos
para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, a partir de uma pessoa que ele acolheu e começou a perceber essa demanda no mercado, né, esse gap que acontece até hoje, né, a gente tem aí muitos idosos, então estamos em alta crescente do número de idosos, e aí nascia o Lar Santa Rita. Então, é uma empresa que o pai, né, do seu Fernando lá criou, sem imaginar que ia se tornar né, o legado que ia deixar para os filhos e os netos. Então, Lar Santa Rita, lá no Rio Grande do Sul, nasceu dessa necessidade de acolher pessoas idosas que não tinham a assistência necessária e a assistência com qualidade. E a família foi compreendendo, né, a importância disso, foi absorvendo, acompanhou de perto toda essa jornada da criação e do desenvolvimento do lar. E em 2015, o Fernando, a esposa e os filhos, Fernando é o CEO da Nono, eles fizeram um tour aí pelas Américas, pesquisando o envelhecimento, ficaram um tempo viajando, cada um com as suas especialidades ali, né? Com o seu olhar particular, e perceberam a diferença do cuidado, perceberam os gaps, o que estava acontecendo com relação ao envelhecimento em vários países, e assim surgiu a empresa Nono. A Nono é um aplicativo, tá? Não é uma home care tradicional, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que eles perceberam? Perceberam o quão difícil, caro e arriscado é encontrar alguém para cuidar de uma pessoa que amamos, né? Quem já passou por isso sabe, passou na pele. Quem é cuidadora também sabe, porque conhece outras cuidadoras, tá nesse mercado, né? Tá nesse ambiente já e percebe essa vulnerabilidade que as famílias ficam na contratação, e que a pessoa idosa também fica, porque imagine, né, do nada você precisar colocar uma equipe de pessoas que você nunca viu na sua casa 24 horas por dia. Não é fácil para ninguém, nem para quem está sendo cuidado, nem para a família. Então, é uma demanda aí complexa, de alta complexidade mesmo. Também foi percebido que, em 90% dos casos, é um membro da família que assume essa tarefa, fica sobrecarregado, não tem cuidado, não tem conhecimento técnico para o cuidado, né? A gente sabe, quem faz curso no Instituto Sônia da Silva sabe que cuidar por instinto não é mais o suficiente para oferecer uma qualidade de vida, oferecer melhora efetiva, né? A gente fala muito sobre isso no nosso curso, que também é uma forma de vocês absorverem e defenderem o trabalho de vocês numa entrevista, ou, enfim, qualquer lugar. Também perceberam, a família percebeu que quando buscamos por ajuda de pessoas, surgem problemas de confiança, o que é super normal, né? Porque estamos aí, uma família está dentro do seu templo, que é a sua casa, e vai colocar pessoas de fora, estranhas, ali dentro para trabalhar na intimidade da família. Então, esse é um problema mesmo muito grave. E também, quando se opta por uma agência, 70% dos custos se perdem em transações e taxas, porque é uma empresa, né? Uma agência, um home care, são empresas que têm muitos custos, têm muita responsabilidade. Então, aí nasceu a Nono como uma alternativa tecnológica para fazer essa conexão entre as famílias com os cuidadores que eles selecionam. Então, são cuidadores de confiança, que são selecionados de maneira rápida e segura, né? O atendimento pode ser na casa, pode ser no hospital, onde for preciso, pelo tempo que for preciso. Então, é bom para a família que tem uma plataforma em mãos para conectar com o cuidador de forma rápida. É bom para a cuidadora que tem ali vaga todo dia, né, em vários lugares do país. A Nono está se internacionalizando também, já estão com olhos em Portugal, fizeram visitas ali para a professora Sônia, participaram de eventos em Portugal, então é uma expansão
prevista, né? Breve também, para quem quer ir para Portugal já ficar sabendo. E aí, hoje, já é a maior plataforma de cuidadores do sul do Brasil. Então, são mais de 850 cuidadores selecionados, mais de 600 mil horas de cuidados, mais de 32 mil atendimentos. Imagine você ter uma empresa com quase 1.000 pessoas numa equipe, né? Essa é a Nono. Então, aqui já tem os estados que ela está atuando, e ela está expandindo para outros estados também, está fazendo carteira de cuidadores. Então, quem tem interesse aí, já a Cassi, ela é responsável, né, parceira da Nono também, está fazendo cadastro para várias cidades do Brasil. Depois vocês podem chamar ela, eu coloco o contato no grupo, tá? Também vamos colocar aqui um QR Code para vocês se cadastrarem direto. Não precisa falar com ninguém, já pode se cadastrar. Essa é a sede aqui em Florianópolis, né? Fica no norte da ilha, então toda a equipe Nono aqui. Eles já têm também um escritório no Rio Grande. E os serviços da Nono, né? Que o principal serviço é conectar as famílias com cuidadores selecionados e de confiança. Então, eles oferecem esse serviço nas casas, né? Os profissionais atendem no domicílio da pessoa idosa, nos lares geriátricos também realizam serviços, e nos hospitais. Então, onde tiver uma pessoa idosa precisando, o familiar pode conectar pelo celular, que já chama. A Nono faz uma entrevista previamente, ela tem ali o seu perfil, né, de cuidadores que ela busca, os seus critérios, e uma vez que você está cadastrado na plataforma, é muito fácil, o cliente já pode te selecionar, encontrar ali, né, e dar um match. Então, é muito fácil fazer parte da rede de cuidadores Nono. É só vocês escanearem esse QR Code que a gente vai colocar aqui e preencherem ali o cadastro, já vão ter o contato direto com a Nono, vão passar para a segunda fase, e assim vai. Esse QR Code eu vou colocar no grupo também, tá bom? Bom, o que a gente vai ver hoje? A atuação da agência em benefício da cuidadora e do contratante. Kátia? Oi? Um pouquinho antes da gente entrar com essa parte, eu posso colocar um videozinho que ela mandou para nós, da Claro. Bruno? Sim, vou interromper aqui. Quer que eu coloque? Já coloco. Por favor, pode colocar para nós, então, que está aí no sistema. Deixa eu achar aqui. Gente, vocês vão conhecer, para quem não conhece ainda, né? A Gabriela, da Nono, ela deixou uma mensagem para nós, porque normalmente ela gosta de participar conosco, mas elas também estão com bastante coisas aí e bastante trabalho, então ela deixou uma mensagem aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume. Pronto, já vai. Vai aparecer. Tá um pouquinho lento, mas aí, tá indo. Apareceu? Vou dar o play. Isso, pode dar o play. Oi, pessoal, por aqui é a Gabriela Uban, do Nono. Eu vim representando a área de cuidadores para deixar um recado para vocês. Mas, primeiramente, quero agradecer à professora Sônia e Kátia pela oportunidade de estar falando aqui no Congresso Nova Geração. Convido a todos vocês a conhecerem um pouquinho mais da nossa empresa Nono. Nós conectamos famílias com cuidadores de idosos e somos hoje a maior plataforma do sul do Brasil do segmento da área de cuidadores. Então, quem quiser fazer parte do nosso time e tiver qualquer dúvida, me coloco à disposição.
mas a gente vai passar uma apresentação para vocês e tem um QR Code. Naquele QR Code basta escanear que vocês já caem no nosso formulário de cadastro. Tá bom? Um grande abraço e aproveitem esse congresso super especial. Então, essa é a Gabriela, gente. Que legal, né? Eu vou compartilhar também com vocês esse vídeo, tá? Isso, vamos colocar lá no grupo para todo mundo. Voltando, deixa eu compartilhar novamente aqui a apresentação. Eu vou passar, né, o que a gente vai falar, e aí eu volto para a gente começar, para a professora Sônia começar a falar, ok? Então, o que a gente vai ver hoje, antes do doutor Marco palestrar? A gente vai falar brevemente sobre a atuação da agência em benefício ao cuidador do contratante, o que é ser uma cuidadora nova geração, né? A gente falou sobre isso ontem, mas a gente vai dar alguns outros exemplos. O que o mercado de cuidados espera da cuidadora no século XXI. É por isso que a gente desenvolveu esse curso, a nossa proposta, né? Cuidadora nova geração. E sobre o mercado de cuidados no Brasil e no mundo, principalmente o mercado, as oportunidades, né, para brasileiros no mercado de cuidados em Portugal, ok? Então, professora, fique à vontade. Então, pessoal, tudo bem? Eu fiquei quietinha aqui, prestando atenção, né, na conversa de vocês, da Kátia ali com vocês, a apresentação da Nono, e eu fiquei lendo algumas mensagens que o pessoal estava colocando ali, e eu vejo, assim, que futuramente, uma das coisas que nós podemos tratar aqui no nosso grupo, já que vocês vão permanecer nesse grupo com a gente, é um curso gratuito sobre contratação, sobre microempreendedor individual, né, sobre MEI, também aqui em relação a Portugal, sobre as nossas atividades, formas de contratação, porque às vezes a pessoa deixa de trabalhar numa empresa forte, como a Nono, por exemplo, porque não quer fazer o MEI. Ontem eu tive uma pessoa que falou assim, não, eu não vou trabalhar porque eles querem o MEI. Hoje também outra pessoa falou assim, não, eu não vou, eu queria me cadastrar, mas me desanimei porque tem que fazer o MEI. As pessoas têm medo de assumir, assim, a responsabilidade do MEI, e não é um bicho de sete cabeças, não, é uma necessidade, porque o MEI também é uma garantia de que você está dono do seu trabalho, efetuando o seu trabalho, né? Sobre a atuação da agência em benefício da cuidadora e do contratante. Eu escuto também, já há muitos anos, né? Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu já ouvi muita conversa assim, as empresas são atravessadores, as agências tiram o dinheiro dos cuidadores, etc. Não é bem assim, sabe, gente? Existe todo um processo de captação de clientes antes, né? O cliente, ele confia, tá? Ele confia na agência e a agência vai repassar o cuidador que ele também tem confiança. Eu não sei se vocês ouviram ontem a gente falar, mas vou falar novamente. Existem empresas, startups, empresas, agências, né, que contratam, chamam esses cuidadores para entrevista, para famílias, e essas pessoas não passam na entrevista, porque às vezes não estão preparadas. Então, é muito importante o cuidador conhecer a atuação da agência em benefício de si próprio, porque, por exemplo, hoje em dia, com toda essa concorrência, não dá para ficar no WhatsApp esperando cair uma vaguinha ali, porque eu mesma acompanho os grupos de WhatsApp aqui, 500, 600, 700 pessoas, daí aparece 5 vagas, todo mundo vai, se cadastra. O diferencial é você não precisar ficar em grupo de WhatsApp, você ser um profissional renomado, um profissional que as pessoas queiram estar com você, como foi no ano passado, ontem e anteontem, e desde o ano passado que a gente vem trabalhando aí nos nossos slides o empoderamento do cuidador de idosos, né, da cuidadora, para que ele possa entregar um perfil profissional adequado. Então,
eu gostaria que vocês pensassem bastante em questão de agências e procurassem agências que são documentadas, né, agências boas, que possam trazer para vocês também benefícios. Na hora de vocês conversarem com a empresa, vocês sejam francos, falem, peçam todas as informações necessárias antes de ir para o trabalho, porque o que acontece? Muito cuidador fica afobado e pega um trabalho e depois chega lá, não era aquilo que pensava, não consegue desempenhar um papel bacana, porque ou não está preparado, e etc. Então, a atuação da agência em benefício do cuidador e do contratante é muito importante. E, a partir do momento que você é contratado por uma agência, você tem que prestar todo o teu, as suas responsabilidades com o contratante, com a agência. A família, ela tem que ser assistida só, você tem que fazer só o teu papel de cuidadora, né? Nada de pegar dinheiro da família, ou fazer negociação, barganha com as famílias. Eu estou pela nono, eu estou pela nono, eu estou pela nono, né? Então, eu vou prestar um serviço, vou ter ética profissional, e quando eu tiver qualquer problema, eu vou resolver com quem? Com a nono, com a minha empresa que me contratou. Pode passar, Kátia, o slide aí para nós. E uma coisa bacana também que nós temos parcerias, além da Nono, que atua no Brasil inteiro, nós temos parceria também com a Padrão Enfermagem, né? A Padrão Enfermagem, ela é uma empresa que contrata com carteira assinada também e já está em mais de 65 franquias espalhadas pelo Brasil. Então, é super interessante vocês terem esse conhecimento, sabe, das diferenças de um para o outro e também vocês estarem prontos para prestar esse serviço para essas empresas, porque são todas empresas grandes. Vocês viram ali a Gabriela falando no vídeo, né, que eles são a empresa, a maior empresa do sul do Brasil. E realmente, além do sul do Brasil, eles já atendem Santa Catarina, Paraná, eles atendem uma grande parte de São Paulo, eles estão entrando em Jundiaí, eles estão entrando em Campinas, em várias cidades de São Paulo, porque nós estamos acompanhando esse processo. E até eu fiz, assim, algum material para eles já. E o que é essa cuidadora nova geração, né? O que é essa cuidadora, esse cuidador que nós estamos buscando para a nova geração do cuidado? É um cuidador com diferencial, gente. É aquilo que você vai fazer que o outro não faz. Que é o quê? É você ter a tua postura adequada na hora do atendimento. É ter a humildade. Gente, olha, uma coisa que eu digo para vocês. Assim, a humildade abre portas. Quando uma pessoa ela é humilde e ela consegue ouvir mais do que falar, né? Ela abre as portas para o futuro, para o sucesso. E a cuidadora nova geração não é só aquela cuidadora que trabalha com amor e carinho. É uma cuidadora que, sim, além do diferencial da empatia com a pessoa idosa, né, do amor, do carinho, ela trabalha as técnicas e ela trabalha nos 3 pilares. Ela trabalha nela própria, né? No perfil dela própria, ela trabalha com todas as habilidades para cuidar qualquer idoso que precisa ser cuidado, e ela também tem habilidade para buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós trabalhamos com esses 3 pilares dentro do nosso curso. A gente ensina você a buscar mais do que ser simplesmente uma cuidadora. Hoje em dia, nós trabalhamos com a cuidadora estimuladora, que eu até postei hoje no meu Instagram um videozinho. Nós trabalhamos com acompanhante, como a Kátia falou. Gente, olha, eu já fiz viagens, por exemplo, eu já fiquei 3 meses na praia com uma idosa, só de acompanhante. Nada de faxineira, de fazer comida, de fazer grandes coisas para a família. Só eu e ela, de almoçar juntas no restaurante, de uma comer o que a outra come. Normal, nada de ninguém diminuindo ninguém.
Já fiz viagens, aqui em Portugal já atendi idosos em viagens também, é o neto de aluguel, que é um diferencial, nós já temos vários alunos nossos trabalhando de neto de aluguel, vocês viram aí, eu acho, no primeiro dia que nós tínhamos um aluno nosso aí, de acompanhante que nós temos, a gente dá a mentoria também, a pessoa trabalhar por conta própria, né? Eu quero trabalhar, quero montar o meu portfólio de cuidados. A gente faz essa mentoria, você acaba fazendo a diferença dessa cuidadora nova geração. Então, é isso que nós esperamos de vocês. Nós não queremos simplesmente que o cuidado fique para trás, porque, como eu disse, os médicos eles vão fazendo capacitação, os enfermeiros vão para capacitação, né? O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, nós somos parte dessa equipe multidisciplinar, então nós precisamos, né, enxergar que na frente tem mais oportunidade. Principalmente quem está aqui em Portugal, por exemplo. Nós aqui em Portugal, nós estamos começando um trabalho de visibilidade para as pessoas que vêm do Brasil e de outros países da língua portuguesa. Por quê? Porque aqui não existe cuidador de idoso. Existe nós, imigrantes, que trabalhamos de cuidador de idoso. Por quê? Porque quem mora aqui, quem já tem documento, quem tem residência, é auxiliar de ação direta, auxiliar de geriatria. E aquele imigrante que ainda não tem condições de fazer o curso de auxiliar de geriatria? Ele vai, sim, ser um cuidador. Então, nós estamos abrindo essa porta para esse cuidador aqui, mas uma porta que seja valorizado ele como profissional. E no Brasil, a mesma coisa, né? Quantas vezes eu já vi pessoas no Brasil trabalhando por R$1.500 por mês? Quantas pessoas nós já tiramos de dentro das casas que estavam no serviço escravo, sabe? Porque não sabiam dos seus direitos. Olha, nós já tivemos casos de vem mãe e filha morar na casa de um casal de idosos, e aí a família dá moradia para a criança vai para a escola, né, Kátia? Nós tivemos um caso de uma aluna nossa, e a moça estava ganhando R$2.000 por mês, porque é o que ela merecia, porque eles estavam dando moradia para ela. Só que ela não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Ela só podia, por exemplo, ir ao supermercado, fazer as compras da casa, levar a menina para a escola, buscar a menina da escola, ela não sabia, não tinha vida social. E o pior, não tinha carteira de trabalho. Então, nós abordamos no nosso Cuidadora Nova Geração esse empoderamento para você ter autonomia, autoridade, conhecimento para você fazer um bom contrato de trabalho, seja com uma empresa, seja no particular, com a pessoa idosa, saber quais são os seus direitos, saber quanto que vale a hora, quanto que vale a sua hora. Você sabe se valorizar como profissional? Você sabe se você vale mesmo isso que você diz que tu vale? Né? Então, acho que isso é muito da gente olhar para si e dizer, poxa vida, é verdade, eu estou trabalhando há tanto tempo nesse lugar, estou ganhando tão pouco, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, e eu vou conseguir fazer diferente, mas para isso, eu preciso dar esse start, esse Acorda Brasil, né? Para a gente poder ter mais coragem para fazer a diferença. Pode passar, Kátia. Então, gente, por que a gente fala essas coisas para vocês? Porque a gente viu que o que o mercado de cuidadora espera para o século XXI. A gente viu que, a partir de agora, o idoso está mais exigente. Vejam só, hoje você não vê mais aqueles idosos de antigamente que são vulneráveis. Tem alguns que são vulneráveis, mas tem dinheiro, tem condições de pagar um bom cuidador, né? A família se preocupa com os idosos, mas a maioria dos nossos idosos hoje, eles querem mais qualidade de vida. E nós, desde que nós montamos o Instituto, nosso objetivo é o quê? Melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Fazer com que, por exemplo, a Rosilda, a Annelise, que já é aluna do nosso já é fruto do nosso trabalho aqui também, que são pessoas que a gente já sabe que nos representam no mercado de cuidados, chegam lá e pegam um idoso, por exemplo, pós-cirúrgico, como nós já fizemos juntas, né, eu e a Annelise,
e outras cuidadoras e tirar essa pessoa daquela situação de vulnerabilidade e trazer ela para a realidade da vida, fazer com que ela melhore, faz atividade e faz com que ela volte para a vida, que ela se sinta feliz, que ela sare, que ela dê os primeiros passos novamente depois de uma cirurgia. Porque antigamente era, ai, coitadinha, vai fazer uma operação, vai morrer lá na mesa da operação. Muito pelo contrário, hoje a tecnologia, a medicina avançou demais nesse sentido, né, gente? E por conta disso, nós também temos que melhorar a nossa condição e os nossos cuidados. Então, esse que é o que nós esperamos aí, porque no século XXI, os nossos cuidadores têm que estar caminhando paralelamente com o envelhecimento, ou a modernidade. Hoje se fala muito em tecnologia, né? Nossa, e tem aqueles equipamentos de monitoramento, e equipamentos modernos para respiração, para várias coisas, home care que faz monitoramento via telefone, via computador. Então, como é que nós vamos ficar para trás, né? Nós temos que mostrar que sabemos. Tem uma questão também que eu quero colocar, que é bem importante, que o pessoal também começou a colocar aqui no chat. A gente tem uma visão da família que seria a visão perfeita, né? A família tá ali todo dia, envolvido com a pessoa idosa. Seria muito bom se todas as famílias pudessem fazer isso e se todas as famílias tivessem esse hábito, mas muitas vezes as famílias são mais soltas, os filhos são mais distantes, e um dos pontos que a gente ensina muito no nosso curso e bate na tecla, é que a cuidadora, ela não deve julgar a relação entre os pais e os filhos. A gente vê muito, na Europa, de um modo geral, os idosos vivem sozinhos mesmo, durante muitos anos na casa, né, num apartamento. Então, os filhos vão para o mundo e nunca mais ele mora com outra pessoa. E isso é muito saudável, porque ele dá conta da sua própria existência e também faz a sua rotina, socializa. Quando ele adoece ou quando ele precisa de um apoio, ele contrata uma cuidadora. E aí, quando ele vai entrando para a finitude, a cuidadora, muitas vezes, é a única responsável pelo cuidado, ou a equipe de cuidados, né? São os únicos responsáveis. E não tem papel do filho, da filha, né? Muitas vezes o próprio idoso é o contratante. Ou o filho ou a filha são contratantes, mas eles não participam da vida daquela pessoa idosa. Nós, brasileiros, né, que temos outra cultura, temos muito forte o catolicismo, muito forte essa questão da união da família, é muito comum a gente cair no julgamento. Mas não é apropriado, né? Não é apropriado porque a gente não está ali para julgar a relação de duas pessoas, né? Nós não estamos acostumados mesmo com essa ausência. A gente pensa que tem que ser tudo junto, né? Tá ali e tudo mais. Mas nem todo lugar é assim, né? Então, o nosso papel é pensar na pessoa idosa, não ter pena daquela pessoa, porque a pena, né, essa questão, esse sentimento, ele não agrega em nada, ele só atrapalha. Você é um profissional que está ali para prestar o melhor do seu serviço, o melhor do seu atendimento. Então, como a gente diz também, quem dá o tom do plantão é o cuidador, quando você chega com alto astral, você muda o dia a dia daquela pessoa que está ali, às vezes pensando, né, sozinha e tudo mais. Então, a cuidadora e o cuidador, ele tem um papel fundamental nesse cuidado. E não é olhando para essa representação familiar, ou para essa relação, ou para essa não relação, que vocês vão contribuir. Muito pelo contrário. Às vezes você vai até
guardar uma mágoa de um filho que não é um sentimento teu, não deve existir esse sentimento ali, né? Então tem que celebrar o fato de essa família ter recursos para contratar alguém para cuidar dessa pessoa idosa. Então essa é a parte que a gente deve olhar, né? A gente fala muito sobre isso no nosso curso. Só para pegar o gancho dos comentários, porque uma pessoa comenta, outra comenta também, é verdade, fulano Sim. trabalhou com um idoso e a família não dava bola e tal. Está no estatuto da pessoa idosa que a família tem que garantir que essa pessoa vai ser cuidada. Não está lá que a família tem que fazer isso, né? Então, faz parte do direito da pessoa idosa ter a assistência, mas não está ali escrito e determinado em nenhum lugar do, né? Que tem que ser a família. Então, nosso papel é olhar isso com um pouco mais de racionalidade, né, e trazer o nosso melhor nesse dia a dia, já que estamos com essa oportunidade. Isso aí. Vou passar. Então, pode passar, Kátia. Então, o mercado de cuidados no Brasil e no mundo, né? Nós fizemos essa sábado passado aí já com as meninas aqui em Portugal, falamos um pouco sobre o mercado de cuidados, e o que eu acho que vocês também já sabem, né? Nós, no Brasil, ainda, agora, nesses últimos anos, é que começou o processo do envelhecimento, porque nessa parte do continente europeu, nós temos muitas pessoas idosas mesmo. Eu acho que, eu até comentei esses dias, que até o próprio brasileiro que vem para cá não se deu conta da quantidade de idosos que existem aqui. Então, são aproximadamente 5, 6 países do mundo que tem maior número de idosos por país, e nós aqui em Portugal estamos em 5º lugar. Então, o mercado de cuidado, ele existe, ele está aí para nós, as pessoas são aposentadas, elas têm condições de pagar, quem não tem condições de compor, os filhos complementam esse pagamento, e como disse uma pessoa ali no chat, as agências estão pagando muito mal. Gente, eu gostaria só de chamar bem a atenção de vocês para 3 situações aqui. Da mesma maneira que existem idosos ricos e idosos que não conseguem pagar um cuidador, existem cuidadores bons e cuidadores meia-boca, e existem agências boas e agências que não conseguem celebrar um contrato bom para poder pagar melhor vocês. Então, em todo o universo que nós estivermos inseridos, nós cuidadores, nós sempre vamos encontrar as dificuldades, algumas empresas melhores que as outras, umas que pagam um pouco melhor do que as outras, mas não é tão exorbitante a diferença de uma para outra, não. Pode sim existir um preço maior e melhor quando é uma família milionária, que foi o caso da Kátia ter falado ontem, que às vezes a exigência ela é muito maior, mas será que o cuidador está preparado para essa família? Será que o cuidador está preparado para trabalhar, por exemplo, com uma família de um poder aquisitivo altíssimo, de um nível sociointelectual, com todas aquelas formalidades de uma mansão, por exemplo? Será? Será que ele consegue se colocar no lugar dele, ter etiqueta, estar padronizado para trabalhar com um nível, né, de cliente? A Samanta riu quando eu falei cuidador meia boca, porque eu não tenho muitas papas na língua, eu digo mesmo, sabe? Tem muita gente, eu tenho uma amiga que ela é coordenadora de uma equipe numa mansão aqui em Lisboa, e ela fala assim, nossa, às vezes a gente faz entrevista com uma cuidadora, a cuidadora fala assim para a idosa, oi, muito prazer, você está bem? Já chega chamando de você, já vai com roupa colorida, já não, sabe, não tem um terninho, não tem um sapatinho escuro, não, sabe, a gente tem que ser quase invisível às vezes para ter um trabalho de alto padrão. Né? É como a colega disse, a etiqueta, a roupa, a nossa apresentação fala pela gente. Nós nem precisamos falar, é a nossa apresentação que fala pela gente. Então, acho que o mercado de cuidados no Brasil ainda está muito deficiente, falta muita coisa para acontecer.
Tudo bem que falta de todas as partes, né? Falta das empresas, falta dos salários, mas eu acho que falta muito também da parte do próprio cuidador, dele acreditar que ele pode ser um cuidador profissional. Gente, o advogado faz curso de direito e vira um advogado. O médico vai fazer estudar medicina, ele vira um médico. E vocês vão estudar para virar o quê? Um cuidador profissional, para ter uma profissão. Então, não fiquem assim, olha, eu escuto demais aquela coisa. Ah, será que não dá para me fazer uns bico no fim de semana? Ah, será que dá para fazer uns extra? Aqui em Portugal não pode falar bico, né, meninas? Eu posso fazer um extra de final de semana, porque eu trabalho na lavanderia, eu trabalho num hotel. Não pode. Você tem que ser um cuidador profissional. Se você quer fazer um extra, pegue outro idoso para cuidar, mas se especialize na tua área, se especialize naquilo que você se propôs, porque senão você não vai sair nunca vai sair do buraco. Vai estar sempre ali. Do que você trabalha? Ah, o que aparecer eu pego, sabe? Não. Desde que eu me tornei uma cuidadora em 2007, eu bato no peito que eu sou uma cuidadora profissional. E depois que eu tive uma passagem só pela Europa, eu chegava no Brasil e eu dizia, muito prazer, eu sou cuidadora internacional. Nossa, cuidadora internacional, é? Então conta para nós suas experiências. Aí eu contava a minha história ali, tal, nunca fiquei sem trabalhar, né? Vamos falar rapidamente, então, agora, porque está pertinho do Dr. Marco entrar, o nosso médico, sobre como vocês vão se tornar um cuidador internacional, como é que é o mercado do cuidado internacional, tá? Quais são as oportunidades para os brasileiros aí no mercado de cuidado em Portugal. Gente, eu já, há 2 semanas atrás, eu fiz 2 brasileiras desistirem de vir para Portugal. Fiz sim, vocês entenderam o que eu falei? Fiz 2 brasileiras desistir de vir para Portugal. Uma porque não sabia nem comprar a passagem dela, tomou um calote de uma empresa lá em São Paulo, tá? Mandou uma mensagem para mim assim, você me ajuda a arrumar um emprego quando eu chegar aí em Lisboa? Eu disse assim, mas eu não te conheço. Quem é você? Ela falou, não, eu já tenho curso, já sou cuidadora, já tenho experiência, estou aqui, vi você no Instagram, eu tenho 10 mil reais, gastei 5.200 para comprar minha passagem e agora me sobrou 800 euros, né? 4.800 reais para mim ir para lá. Gente, não venham, vai passar fome, vai passar necessidade com esse dinheiro. Esse dinheiro não dá para você chegar aqui e ficar um mês, porque primeiro você tem que pagar um quarto para ficar aqui. Não existe apartamento para alugar. Esse quarto você vai ter que pagar o mês e mais um calção. É igual lá no Brasil. Se tu vai alugar alguma coisa, você não tem que fazer um contrato e dar uma entrada e mais um calção. Aqui é a mesma coisa. Você tem que fazer todo o teu processo de documentação para depois uma empresa te querer para trabalhar. Então, eu tive 2 experiências com 2 pessoas uma até comprou a passagem e foi lá desistir, e a outra não tinha comprado ainda, mas já tinha até pago aqui um quarto para ela, e ela desistiu, porque eu falei, gente, não é bem assim, não venham sem dinheiro. Aqui é um lugar lindo, é maravilhoso, mas a gente precisa estudar a cultura, porque eles são colonizadores, é um país colonizador. Foram eles que foram descobrir o Brasil. Então, eles têm uma vivência, uma experiência muito diferente da nossa, mas é muito diferente. E aí, a pessoa que quer vir para cá é muito bem-vinda, é muito bem recebida, sabe? É muito bem recebida, mas ela tem que vir sabendo o que ela vai fazer aqui. Se uma pessoa falou assim, tem gente morando em barraca. Exatamente. Sabe por quê? Porque a pessoa vem sem dinheiro, porque vai encontrar amigo. Outro dia, gente, vou falar para vocês, uma cuidadora, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que uma amiga dela estava vindo para cá, e quem ia receber ela era o patrão do marido dela num apartamento não sei aonde.
Só que o patrão já fazia 3 dias que não atendia o telefone e a menina estava desesperada porque ela ia chegar aqui em Lisboa e ela não tinha para onde ir. Se eu ia lá no aeroporto, assumia a responsabilidade com a moça. Mas nunca, nunca que eu vou. A partir do momento que você convida uma pessoa para vir para o país aqui, você tem que mandar uma carta convite e você passa a ser responsável por aquela pessoa. Então, o que nós, do Instituto Sônia da Silva, elaboramos? Nós criamos um e-book, né? Um e-book que ensina item por item para a pessoa vir para cá, porque todo mundo tem seu sonho. Eu não quero jogar areia no olho de ninguém. Se eu realizei meu sonho, quero que vocês também realizem o sonho de vocês. Faz um bom planejamento, guarda um dinheirinho, faz uma poupança. Nós ensinamos o passo a passo desde fazer o passaporte. Eu tive uma aluna minha aí em Florianópolis, que quando ela foi fazer o passaporte, ela entrou num site falso e perdeu o dinheiro do passaporte. Começa por aí. Então, nós ensinamos tudo, 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 tudo. E a pessoa que vem, depois de ter passado pelo nosso instituto, depois de ter passado pelas nossas mentorias, quando chegar aqui em Lisboa, aí eu arrumo trabalho. Eu arrumo trabalho, eu levo para a empresa, para a agência, eu apresento nos lares, mas aí a pessoa vem forte, porque a solidão, né, vem preparada, porque a solidão é muito dura. A solidão é muito dura. Tem um complemento que eu quero fazer, que assim, ó, por que é importante a gente estudar, né? Primeiro, para a gente não ser enganado. Segundo, para a gente entender como as coisas funcionam. Como as coisas no mundo funcionam e como a cabeça das pessoas funcionam, né? E por quê? A mãe citou ali, né? Portugal descobriu o Brasil. Não descobriu porque já tinha índio aqui, né? Os indígenas. Ele invadiu o Brasil e o que aconteceu foi um massacre. Mas é a história que contaram nos livros e que a gente cresceu acreditando. Mas por que eu quero falar isso? Por que a gente chega na Europa, em alguns países, e a gente não é bem tratado, mesmo a gente sendo turista e tendo dinheiro? Porque a mentalidade daquela cultura e a nossa mentalidade é de muitas pessoas, eu diria a maioria, do colonizado. E a mentalidade de Portugal, França, que colonizaram muitos países, é do colonizador. Então, inconscientemente, pode existir uma hierarquia. E aí, quando a gente chega, né, num trabalho lá, e eles se deparam com um brasileiro, com um haitiano, com outras pessoas de outros países, tem um choque cultural. Não é fácil, não é mil maravilhas, não é florido, por isso que é importante estudar a cultura dos países, perguntar para as pessoas que estão lá como que é esse trabalho, e aí a gente já pode, aqui no próprio Brasil, a gente já passa por isso também. Teve uma colega que comentou aqui, que é de Curitiba, né, trabalha com qualquer tipo de ser humano, com doença mental, física, mas tem pessoas que, por serem ricas, só veem aparência, não vê competência. E ela foi muito maltratada num lugar, numa família, né, de políticos, inclusive, pela idosa. Temos 2 pontos aqui. Que existem pessoas que maltratam outras pessoas? Sim, existem pessoas ricas que fazem isso, existem pessoas que não são ricas que fazem isso também, porque existe ser humano de tudo que é tipo. Outro ponto importante é que quanto mais profissional for a tua postura lá na hora da entrevista, você já começa a podar esse tipo de atitude. Porque se o contratante conhece o idoso que tem em casa, ele já sabe o que vem por aí, né? Então, se você é um profissional gabaritado, com experiência, carta de referência, se posiciona, fala o que você sabe, fala termos técnicos na entrevista, pergunta sobre a pessoa idosa, suas patologias, sua história de vida. Você vai fazer a entrevista também. Isso a gente ensina muito no nosso curso, porque são 2 pessoas, uma precisando da outra do mesmo jeito. Você não precisa mais do emprego do que aquela pessoa precisa de um cuidador. Ele é 50%, 50%. Ninguém está ali acima do outro, né? Então, a gente precisa compreender isso.
quando a gente trabalha aqui, trabalha com pessoas com alto poder aquisitivo, não quer dizer que, meu Deus, né? Vou deixar fazer qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Se você tiver ética, postura profissional, posicionamento no mercado, souber falar, se comunicar, ter desenvolvimento socioemocional, controle das suas emoções, ser uma pessoa honesta, que consiga falar e não se envolva, né, em picuinha, em coisinha de equipe, que muitas vezes a própria equipe ali fica botando uma energia ruim, você consegue atender clientes de alto padrão e você consegue ganhar bem por isso. Porque a gente tem cuidadora ganhando R$ 350 por um plantão de 12 horas no Brasil. Você não precisa ir lá para o outro lado do mundo. Tem. Esses clientes, eles existem. Só que não existe quase cuidadora para atender esses clientes. Esse é um ponto que a gente traz. Então, tem cuidadora, tem executiva de cuidados. Já é um outro nível. Fez só um curso de cuidadora, né? Fez um bom curso, fez o nosso curso ali, entendeu, colocou em prática o aprendizado, porque tem muito disso também. Muita gente faz curso e não coloca em prática, acha que vai ser por osmose ali. Não é, você precisa praticar e você precisa se conhecer, né? Então, ali no curso, a gente mesmo aborda as questões de autodesenvolvimento para você se perceber o que você pode melhorar. Às vezes, muito melhor do que fazer um curso de técnico de enfermagem é você fazer um trabalho de psicoterapia para você ser uma pessoa mais calma, para você ser uma pessoa menos ansiosa, por exemplo, porque a ansiedade ela é um mal do século, ela atrapalha a vida de qualquer pessoa, no profissional, no pessoal. Então, por que o nosso curso é diferente? Porque a gente fala sobre isso. A gente aborda questões que não são só sobre o cuidado da pessoa idosa, essa parte técnica. A gente aprofunda essa parte, sim, cuidado de excelência. Você vai aprender a cuidar de uma pessoa com segurança. Mas a gente tem 2 outros pilares, que é o mercado de cuidados no Brasil e fora, e também o profissional de cuidado. Então, a gente cuida, né, a gente tem esse olhar em macro, a gente cuida de você, onde que você pode investir no teu autodesenvolvimento para se perceber potente, para encontrar a tua potência, porque ela existe dentro de você, escolher com o que você quer trabalhar nessa área do cuidado, porque tem milhões de ramos, você não precisa tomar conta de todos, saber tudo sobre tudo, você pode se desenvolver para definir o teu cliente ideal e buscar ganhar mais com isso, fazer parceria com a Nono, fazer parcerias com outras empresas, né, oferecer uma estimulação, se especializar em paliativo. As agências estão precisando muito de cuidadores que atendam um nível de cliente mais alto. E é por isso, inclusive, que elas existem, porque o mercado de cuidados ele está muito ainda aquém das necessidades. Os cuidadores, de um modo geral, não conseguem atender ainda, né? E a gente entendeu esse gap e a gente traz conteúdo no nosso curso para ensinar sobre isso. E a gente tem muitos cases de sucesso de cuidadores que estão atendendo num outro patamar, né? Em um outro nível já. Vamos ver se a gente tem mais algum comentário aqui. Só queria fazer um pedido para vocês, né? O nosso doutor já chegou, nosso médico, e agora, para nós finalizarmos a nossa fala, quero fazer um pedido para vocês, que não fique em vão, né? O que nós estamos colocando aqui para vocês, não tenham medo de entrar em contato conosco para perguntar, né? Para tirar as dúvidas, para conversar. Nós temos 4 linhas de atendimentos, né? Sou eu, a Kátia, a Edna e a Cássia. De qualquer maneira, quando uma não sabe tudo, passa para outra, e nós vamos passar esse material ali para vocês no grupo, tá certo? Estamos combinados assim? Kátia, pode continuar, então, para passar a palavra depois para o doutor. Ok, então, se vocês quiserem anotar também o contato da Nono, né? É esse aqui, pode dar um print, eu vou enviar isso aqui depois também esse material todo, gente, com os links das gravações dessas 3 aulas, vão para vocês na segunda-feira por e-mail, tá? Todo mundo que se cadastrou vai receber. Vamos interromper aqui o compartilhamento, então. E vamos chamar o doutor Marco.
Doutor Boa Marcos, noite. muito obrigado pela presença, por aceitar vir conversar com a gente. Vamos ver se eu enxergo o doutor aqui. Imagina, estão conseguindo me escutar bem? Ouvimos sim, só não Nossa. estamos lhe vendo. Eu Opa, já coloquei. Aí, agora foi. aí, eu sou meio atrasado para essas coisas de tecnologia, que estava falando com a Sônia. Eu estou aprendendo ainda muita coisa aqui, mas, bom, obrigado pelo convite aí de estar presente mais uma vez no evento de vocês. É uma honra estar aqui, principalmente porque a gente tem a mesma missão, né? A missão de proporcionar o cuidado, de proporcionar melhora na qualidade de vida, proporcionar dignidade, né? E são tantas pessoas que estão se interessando por isso que a gente fica até emocionado, fica feliz com isso, né? A Neuza está com um polvo na cabeça ali. A gente fica emocionado com isso e fica muito satisfeito, né, com com o interesse das pessoas, né? E mais feliz ainda pelas pessoas se interessarem pelo nosso trabalho também. Que bom, doutor. Seja bem-vindo. Então, eu já estou quase me aproveitando, né, da situação, porque foi tão solícito com a gente, foi tão carinhoso conosco, eu falei, vamos convidar ele, até a Kátia disse, mãe, vamos convidar o doutor Marco para ele aproveitar todas essas meninas que estão aqui, 148 cuidadoras e cuidadores, alguns rapazes maravilhosos que estão aí, nós precisamos aumentar esse número de homens, né, gente, para a gente poder fazer uma sala bem forte mesmo, né? Nós precisamos desses rapazes também. E nós gostaríamos, assim, de uma forma muito tranquila, que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho, né, do médico geriatra na vida aí das nossas cuidadoras e da pessoa idosa. Bom, para quem não conhece, o geriatra é um médico que é especializado no cuidado clínico com idoso, né? É o profissional que tem maior afinidade com esse público e também é a pessoa que lida com as mais diferentes complexidades da saúde do idoso, né? Porque o geriatra ele está presente no consultório de geriatria, no consultório clínico geral, né, da parte do idoso, ele está presente no ambulatório hospitalar, está presente nos ambulatórios especializados, a gente faz o acompanhamento do idoso durante todas as fases, desde do idoso jovem, robusto, até o idoso que já está ficando mais frágil, que já está perdendo funcionalidade, né? E o grande diferencial é que a gente consegue ser um organizador do cuidado, né? Diferente de outras especialidades médicas, que o especialista ele tem um foco, né? Ele se interessa basicamente por aquela área que ele estudou ali, né? Um determinado órgão, um determinado problema. A gente faz o acompanhamento clínico como um todo, né? E a gente entende muito bem a necessidade do trabalho multiprofissional, né? Existe até um certo receio dos outros profissionais em lidar com médicos, né? Muitas vezes, até por culpa de nós médicos, né? Não sermos muito acessíveis, né? Mas o geriatra, de modo geral, ele entende bastante a necessidade do trabalho multiprofissional e é muito raro você encontrar alguém da nossa especialidade que não entende isso, né? Então, eu me vejo totalmente inserido numa equipe, num grupo, né? E por isso que eu fico tão feliz quando a gente tem a oportunidade de lidar com outras pessoas que lidam com idosos também, né? O geriatra tem que ser uma pessoa muito disponível, né? Porque o paciente idoso, ele tem uma demanda grande de cuidados e tem uma necessidade, às vezes, de estar trocando informação com muita frequência, né? Então, sinta-se à vontade aí para tirar dúvidas, para entrar em contato com a gente, para outras atividades que eu e a Sônia estamos programando aí em breve, e espero poder contribuir com vocês. O que eu não souber, eu vou estudar e vou trazer, eu prometo. Muito bem. Doutor, nós queremos, assim, que o senhor conte para o pessoal, de onde o senhor veio, né, que tem alunas aqui que são da sua região, aonde o senhor está neste momento, assim, quais suas áreas de atuação, assim, quais os locais de atuação, principalmente em Florianópolis? Isso, atualmente eu estou desempenhando aqui meu trabalho em Floripa, né, e tenho o meu consultório, tenho as visitas que eu faço de pacientes que eu atendo em casa. Não atendo mais por convênio, por uma opção de qualidade mesmo, né? Eu fiz uma opção por atender menos, mas com mais qualidade.
Atendo também idosos aí de duas ILPIs, né? Uma delas é em São José, aqui do ladinho, chama Lar de Zuma, Lar dos Velhinhos de Zuma, que é um lar com uma característica um pouco mais beneficente, né? Ela tem idosos em vulnerabilidade bem maior. E também o Paris Residência, que é um lar já de nível socioeconômico mais elevado, né? De pessoas mais com nível socioeconômico melhor, em Balneário Camboriú, né? E tem também os pacientes aí pela região, né? Então, eu estou sempre pela estrada aí, né? Também faço teleconsulta, também acompanho aí os familiares, faço também perícias judiciais, né? Inclusive pelo todo o estado de Santa Catarina, algumas pelo Paraná também. E a gente faz justamente o trabalho em todas as interfaces do cuidado ao idoso, né? Inclusive com as questões judiciais, né? Uhum. Eu acho que para nós, doutor, assim, pessoal, vamos fazendo perguntas de cunho de médico, né, de que ele possa responder para nós alguma coisa da área do envelhecimento. Eu vou fazer uma pergunta que ficou faltando da outra vez que a gente se encontrou, que para mim é importantíssimo, e eu estou passando em 2 casos agora muito parecidos. Quando uma pessoa idosa, ela tem uma fratura, por exemplo, ela, né, por osteoporose ou coisa assim, existem, assim, possibilidades de cirurgia e riscos também de não fazer cirurgia. É correto, por exemplo, os médicos avaliarem por exemplo, uma quebra de quadril aqui, quebrou o fêmur, teve uma fratura de fêmur, e os médicos avaliarem e dizer, não, nós não vamos operar, porque ela corre outros riscos na cirurgia, e a pessoa acaba ficando acamada, assim, aos 80 anos? Olha, hoje em dia já é bem mais discutido um conceito de avaliar de maneira antecipada as vontades da pessoa, né? Esse é um dos critérios, né? A gente tem o que a gente chama de diretiva antecipada de vontade, né? Que é um hábito que os médicos deveriam ter mais, e a gente tem encampado bastante isso. Primeiro, para a gente saber que tipo de desejo que a pessoa tem, que tipo de intervenção que a pessoa gostaria de receber. Isso desde uma parada cardíaca até um procedimento cirúrgico, um procedimento de alta complexidade, e até procedimentos um pouco menos complexos, né? Mas, além disso tudo, além da vontade do paciente, a gente também avalia o que é possível dentro da história da pessoa, né? Da história de saúde da pessoa, que tipo de eventos que ela já passou, qual que é o grau de funcionalidade dela, porque muitas vezes vão ter procedimentos, vão ter intervenções médicas que vão ser feitas mais para uma questão assim de ego do próprio cirurgião, de alguém que vai resolver, do que propriamente um benefício que a pessoa vai ter para a vida dela, né? Por exemplo, uma pessoa acamada, uma demência grave. Qual é o benefício que uma pessoa que tem uma fratura dessa vai ter com uma cirurgia, né? Talvez, se for por uma questão de alívio de dor, tudo bem, mas aí a técnica que vai ser utilizada também pode ser relativizada, né? Agora, não é incomum da gente ver mudar a ideia, né, do procedimento, né? Por sorte, por conta de respeitar essa situação clínica da pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem nem possibilidade de ser sedada, de sofrer uma anestesia geral, enfim, vai ter um risco maior, inclusive, de vida, né? Então, o mais importante de tudo é você conhecer o idoso, saber quem você está lidando, né? E por isso que é tão complexo atender idoso que a gente não conhece, né? Porque ele às vezes é um compêndio de clínica médica, né? Um compêndio de saúde, você tem que conhecer bem para prestar a melhor assistência. Às vezes, não fazer algumas coisas você está fazendo muito, mas para isso tem que ter propriedade, tem que conhecer também, né? Claro. Inclusive, a pessoa que está no cuidado ali, num evento desse, teve uma fratura, né? A pessoa que vai prestar informação, que vai ser o acompanhante, tem que ser a pessoa mais capacitada, né? Porque não é difícil acontecer do idoso chegar no hospital, enfim, numa situação de urgência, e acompanhar ele um folguista que está lá cuidando de vez em quando, ou às vezes um familiar que é pouco presente, que não conhece
o histórico do paciente, né? Uhum. E aí vai ser mais prejudicial do que se tivesse a pessoa, né, mais indicada ali, né? Sim. Outra questão também que eu tenho visto muito, meninas, eu acho que meninos, né? Agora eu vou falar meninas e meninos, porque alguém puxou a nossa orelha ali, que nós já estávamos falando só cuidadora, cuidadora, cuidadora e cuidadores. Uma coisa importante, assim, que eu tenho visto muito, são cuidadoras fazendo curso de massoterapia, porque querem fazer massagem, querem trabalhar com massagem, e também as minhas cuidadoras que estão aqui hoje, elas vão concordar comigo que às vezes a gente vai trabalhar na casa do idoso e a filha fala assim, faz massagem nas pernas da mamãe, faz massaginha nas pernas do papai. Qual é o risco que nós temos de acabar ali tocando num trombo, causar uma trombose? A gente pode fazer essa massagem? Olha, às vezes a gente querendo causar o bem, a gente pode causar o mal, né? Para uma pessoa que está em situação de fragilidade, a gente sempre tem que pensar que qualquer coisa que a gente fizer pode ter um efeito muito maior do que teria se fosse uma pessoa mais rígida, uma pessoa com uma resistência física maior, né? Uhum, Por exemplo, essa questão que a Sônia levantou agora dos trombos, né? Uma pessoa que está em situação acamada, muitas vezes está com uma situação de pouca mobilidade, né? Ela pode ter trombo parado ali no membro, inclusive é muito comum da gente ver a pessoa sofrer AVC, né? Um êmbolo que uhum, sobe pelo vaso vai na cabeça. E esse mesmo AVC, que seria causado por obra do destino, ser causado por uma massagem, por exemplo, né? A pessoa tentar fazer aquilo com a melhor da boa vontade, mas sem conhecer, né, o paciente, a pessoa com quem ele está lidando ali, e ela querendo fazer o bem, né, pode causar um dano ali muito severo, muito grave, né? uhum. E também tem que avaliar se aquilo que a pessoa vai fazer, se aquilo é o mais importante. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma massagem, por exemplo, e está deixando de lado um bom cuidado de limpeza, um bom cuidado de uma ferida, Perfeito. a administração correta de um medicamento, inclusive o horário que vai administrar o medicamento. Às vezes tem gente que fala assim, meia hora, uma hora de diferença não faz diferença, mas será que não faz mesmo, né? Você discutiu isso com a equipe, falou com o médico, né? Então, uma boa assistência, aquela coisa, entre aspas, básica, que não tem nada de básico, né? Mas aquela Uhum. coisa que se espera fazer de modo básico, se for bem feita, vai causar um bem-estar muito grande, que às vezes é muito superior a um procedimento desse, né? Fazer uma massagem, fazer, sei lá, o que a pessoa imagina ali que está sendo para um alívio, né? Mas é Uhum. tudo bom se discutir antes, né? Vamos cuidar do idoso em equipe, então vamos discutir tudo, inclusive aquilo que a gente acha que é simples, né? Que às vezes a gente vai estar querendo fazer e vai causar um dano sem saber, né? E o tempo de vocês é um tempo precioso, né? Então, quem sabe aquele tempo que está usando para massagem seria o tempo que você usaria, por exemplo, para fazer uma boa evolução, uma boa análise do prontuário, uma boa revisão do que foi feito nos plantões anteriores. Então, não estou desmerecendo aqui a boa vontade das pessoas, mas vamos pensar no todo, né? Sim. Será que eu já fiz tudo que eu podia ter feito mesmo? Será que eu já pensei em tudo mesmo? Para daí depois pensar nessas questões, assim, além do que se espera como básico, né? Sim, porque até na questão da higiene e conforto, né, no nosso próprio curso a gente coloca aquelas questões de fungos que podem ser evitados, da higiene bucal, tem tanta coisa que pode ser evitado ali, que às vezes a pessoa quer mascarar, né, um Uhum. atendimento, por exemplo, a menina perguntou, mas isso a família exige. A questão não é a família exige, a família precisa ter conhecimento do que pode ser feito e que não pode naquela devida situação. Se o idoso tem as pernas inchadas, por exemplo, uma técnica que eu uso, que é super bacana, e eu não digo, não, eu não vou fazer massagem. Eu falo assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um escalda-pés. Vou colocar seu pezinho de molho numa água bem morninha, vou passar aqui um creminho nos seus pés, vai ficar bem gostoso, vai ficar bem confortável, levanta os pés para cima, pronto, está resolvido. Não Uhum. diz não, mas também não faz, né? Para não Uhum. correr riscos.
Nós temos bastante pergunta aqui. Eu vou perguntar o que elas estão dizendo, e daí o senhor responde se achar que é possível. Claro. A Elzira fala assim: queria fazer uma pergunta. O meu paciente tem 95 anos e ele tem Alzheimer. Na hora do banho ou da troca de fralda, ele fica tão agitado, me agride, me dá tapa, me belisca. Como eu posso mudar isso? Olha, o que acontece? Um dos motivos pelo qual o paciente fica agressivo, muitas vezes porque o julgamento dele está alterado. A gente tem a ideia de que Alzheimer é uma doença que afeta só a memória, mas apesar de a memória ser o sintoma mais conhecido, mais famoso, o paciente com demência, Alzheimer é a mais famosa de todas, né? Ele Sim. fica com outros campos da cognição prejudicados, né? Por exemplo, a questão do julgamento. Então, a pessoa, ela não consegue interpretar de modo fidedigno, de modo real, que aquilo ali é uma coisa importante, né? Afinal de contas, quantos de nós ficam, às vezes, até com preguiça de tomar banho, mesmo tendo a cognição preservada, mesmo tendo tudo normal nas ideias, a gente fala, pô, eu não vou agora, eu vou daqui meia hora, né? Agora, você imagina uma pessoa que está com a cognição alterada, né? Que está em uma situação de fragilidade, que está, às vezes, com pensamentos totalmente desconexos, né? Que está sem confiar naquela pessoa, não tem vínculo suficiente com aquela pessoa, que está num período do dia que ela está, às vezes, com uma dor, que está com algum desconforto, que vai ter que tirar roupa, que vai ter que sentir um pouquinho de frio, que todos nós passamos por isso quando vai tomar banho, muitas vezes, né? Sim. Aí você coloca ela embaixo da água, começa a passar um monte de água, jogar produto, pô, a pessoa vai se defender, aquilo ali é um instinto da pessoa, né? E quando a pessoa está com uma demência, ela vai ficar com a parte menos nobre da cognição ativada, né? Aquele lado bicho que a gente tem, né? Que a gente fala, que são as funções mais básicas, elas continuam ativas, enquanto a função mais superior de julgamento, ela é perdida, né? Ela é ocultada, né? Então, a pessoa vai simplesmente agir como modo reflexo, né? Aos instintos. Então, o que isso pode ser feito? Primeira coisa, tentar descobrir, às vezes, um horário mais propício, às vezes, uma luminosidade mais propícia, às vezes, aquecer o banheiro, às vezes, conversar primeiro com o paciente, tentar deixar ele mais calmo. E muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, não vai adiantar. Daí fala com o médico, a gente vê medicação, a gente tenta ajustar, inclusive, a prescrição para ser feito isso no momento mais propício, né? Mas, assim, não se pode acostumar com o sofrimento, nem do paciente, nem do cuidador, né? Todo mundo tem que estar na situação mais favorável possível. E, às vezes, o que precisa é só uma conversa, né? Vamos bater um papo, vamos trocar ideia, né? Se o médico for uma pessoa inacessível, ele não presta para te ajudar, né? Então, você tem que ver se você arruma outro parceiro ou se você fala com a família para intervir sobre isso, né? O médico tem que estar aí para auxiliar também, né? Mas a gente tem que lembrar que o paciente ele está numa situação de fragilidade e a gente não tem direito de ficar bravo com ele e achar que ele está fazendo aquilo por puro mau caratismo. Não é isso, né? Porque ele está numa situação de vulnerabilidade. Com certeza, com certeza. E também nós passamos muitos por isso, por conta das demências. Nossas cuidadoras todas passamos. É impressionante como eu já tenho relatos assim. Comigo mesmo aconteceu aqui mesmo, em Portugal. Eu peguei uma senhora que era uma médica psiquiatra e ela é extremamente agressiva, mas a gente ia contornando e o filho sempre era muito solícito, muito simpático, né? A Carla, ela está dizendo assim, o meu idoso tem urina com muito odor, pode ser uma infecção, como saber, né, quando a urina tem um odor muito forte? É bacana falar sobre a infecção urinária, né, porque é uma coisa assim, muito recorrente na pessoa idosa. Na verdade, o idoso, muitas das vezes, ele não tem sintomas que a gente chama de típicos, né? Então, vamos supor, para a gente, uma pessoa mais jovem, com a imunidade um pouco melhor, os sintomas eles são muito menos, muito mais percebidos pela gente, muito menos percebidos pelos outros, né? Porque a gente tem uma detecção mais precoce. Por exemplo, você dificilmente deixaria a tua urina chegar a ficar fétida para você buscar ajuda, né? Você provavelmente ia ter dor, ia buscar ajuda antes. O idoso, até pela questão da percepção dele
e pela questão do sistema nervoso autônomo, da parte que a gente não controla do sistema nervoso, faz com que ele não tenha as percepções adequadas e a gente acaba percebendo pelo nosso conhecimento sobre ele muito mais do que sobre o que ele relata, né? Então, por isso que é importante um cuidador que esteja atento, né? Tem que estar atento o tempo todo, você tem que conhecer quem você está cuidando. Se você não conhecer e esperar alguém se queixar, alguém falar alguma coisa, já está pecando por negligência, né? Então, conhecer é um fator importante. E essa questão da urina fétida, nem sempre também é infecção, tem que ter esse cuidado. Conhecendo bem, você vai saber. Às vezes é um momento do dia que a urina está mais concentrada, né? Aí você interpreta como fétida, mas não é necessariamente fétida, ela só está um pouco mais concentrada, né? Então, toda vez que alguém tem algum sintoma, tem esse senso crítico. Será que não é um momento só que está daquela forma, né? Por exemplo, uma secreção respiratória de manhã, ela vai estar mais concentrada, vai estar com uma cor mais feia, né? Mais amarelada, mais concentrada. Mas com o decorrer do dia, ela vai fluidificando, vai ficando com um aspecto mais benigno, vamos dizer assim, né? Então, se você conhecer bem, você vai ter um grau de comparação, né, com um momento e outro para dizer, não, isso aqui não é certo, não tá legal. E aí, realmente, buscar o médico, conversar, olha, aconteceu isso, será que a gente intervém? Será que vai ter que fazer exame? Será que vai tratar direto? Tem vários critérios para isso, né, para a gente definir se a gente vai sair tratando, correndo, ou se a gente vai pedir um exame, por exemplo. Né? Certo, certíssimo. Deixa eu ver o que a Cíntia está dizendo aqui. Tem uma assistida com fratura no fêmur, o médico não quis correr risco de cirurgia por causa da idade. O Jamerson, ele está dizendo assim, quais são os principais desafios enfrentados pelos idosos em termos de saúde física e mental? E como podemos melhorar a qualidade de vida dos idosos através de intervenções médicas e sociais? Tem 4 perguntas. Vamos fazer uma por vez ou 2 por vez? Quais os principais desafios enfrentados pelos idosos em termos de saúde física e mental? Olha, com relação a desafios para idoso, eu acredito que um grande desafio que muitas vezes acontece, é bem comum ainda, são as pessoas que não se preparam para o envelhecimento, né? As pessoas simplesmente pensam que elas são eternamente jovens, eternamente rígidas, nunca vão ter doenças, nunca vão ter nenhuma manifestação daquilo que ela tem de carga genética, né? E ela não se prepara para ficar idosa. Então, nunca cuida da doença crônica, nunca cuida da promoção da saúde, da atividade física, de uma alimentação um pouco melhor, daqueles pequenos atos que a gente vai somando aquela poupança de saúde que a gente tem para a idade, né? Chegando na fase já de idoso, além dessa carga toda da falta do cuidado, da falta da atenção, da falta do planejamento, né? O idoso ele lida com vários desafios, inclusive a questão do ageísmo que a gente fala, né? Que é aquela forma de lidar com o idoso de maneira pejorativa, né? Como se o idoso fosse um problema para a sociedade, né? Então, é um grande desafio para o idoso, isso sim, porque é como se aquela vaga especial para o idoso fosse um problema para a sociedade, né? Como se uma obra para você melhorar a acessibilidade fosse um problema para a sociedade, né? E se a gente tiver um pouco de empatia, se colocar no lugar, a gente vai entender que tudo aquilo é muito mais que necessário, né? É um direito. Outro desafio, o idoso que é abandonado, né? Que fica deixado de lado. O idoso, ele é uma população vulnerável. Alguns em maior grau e outros em menos, mas é uma população vulnerável. Então, ser deixado de lado pela família é um desafio também, né? E outros desafios vários, né? Desafio econômico, desafio da aposentadoria, desafio de um bom lugar para morar, desafio de lidar com questões judiciais, né? Que às vezes o idoso está envolvido em disputas. Então, são muitos desafios, né? Mas eu acredito que o principal deles passa pela questão do planejamento para se tornar idoso, e o outro, a questão do respeito, que muitas vezes não é dado para o idoso, né? Exatamente, e eu até o complemento, hoje me chamou por telefone aqui uma senhora portuguesa, uma professora, que queria conhecer o nosso instituto, porque ela cuida da mãe e tudo mais, e ela estava comentando que a maior revolta dela é saber que quando acontece alguma coisa com uma criança, fazem um movimento imenso
né, tem todos os recursos, não desmerecendo isso, com certeza, é só uma comparação. Mas quando acontece uma negligência com a pessoa idosa, ninguém faz nada. E são seres humanos, né? São pessoas. Aquele idoso foi uma criança também. Ela disse, eu fico assim impressionada. São lares que estão negligenciando, são enfermeiros, são hospitais, e fica por isso mesmo, né? Então, é bem interessante que é em todo lugar, não é só lá no Brasil, aqui também nós temos isso. Quais são os sinais de alerta de problemas de saúde mais comuns em idosos? E como podemos identificá-los precocemente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente fala assim, como que você sabe que o teu assistido, que o teu paciente, ele está numa situação de risco? Olha, primeira coisa, volta naquela questão de conhecer bem, né, a pessoa. Você conhece bem, você sabe o comportamento dela, né? Vão ter situações de saúde, vão ter alguns diagnósticos que vão demandar um conhecimento específico da área, né? Você vai ter que saber que tipo de problemas que aquela doença pode dar e o que você vai ter que tomar esse cuidado. Então, por isso que é importante o cuidador, ele participar das consultas, inclusive, né, na consulta médica, e não só como espectador, mas ele vai lá para aprender mesmo, para tirar dúvida, para saber mais sobre aquilo, porque quem vai estar com a incumbência, com a responsabilidade na mão é ele depois, né? Então, se você não se interessa, azar seu, como dizem, né? E azar muito mais do teu assistido, né? Infelizmente. Então, e aí o que a gente vai pensar assim também? Alguns sinais que são gerais para a gente dizer assim, esse idoso pode estar em risco. Por exemplo, alteração do nível de consciência, né? Alteração do nível de atenção, né? O idoso ele não está tendo o mesmo nível de atenção. O idoso está persistentemente com algum sintoma que ele não tem, né? Ele está engasgando muito, por exemplo, né? O idoso que está com alguma alteração persistente de dados vitais. Não quer dizer que o cara está com uma pressão um pouquinho alterada, é um sinal de risco, mas persistentemente alterado é uma coisa que tem que chamar atenção, né? O idoso que está com alguma alteração no exame físico e que você não consiga correlacionar com o histórico de saúde dele, né? Por exemplo, ele está com uma mancha que ele não tinha e você não tem uma explicação para aquilo. Ele bateu, ele teve alguma lesão, alguma escoriação, ou tem uma hemorragiazinha ali, ele usa anticoagulante, você consegue determinar que aquilo tem a ver, né? Então, na dúvida, gente, perguntem, tem que discutir, tem que questionar, tem que registrar isso em prontuário, tem que passar isso para frente para a equipe, porque a negligência com o idoso é muito fácil. A gente subestima uma questão e aquilo ali pode ser a causa da tua negligência, sabe? Então, muita atenção, muito cuidado, registrar tudo, trocar informações, não pode ser passivo no cuidado com o idoso, tem que ser ativo, né? Exatamente. Teve um caso com um paciente meu que tinha as fezes em forma de bolinha, bolinha, bolinha e muitos gases. E eu constantemente estava levando ele para o pronto-socorro à noite, que do dia eu acho que ele esquecia um pouco daquela situação, à noite aquilo... E o médico dizia, olha, o senhor está muito abusado, hein? Está querendo passear com a garota aí à noite, de madrugada, e dava um luftal e voltava para casa. Um dia eu acordei no meio da noite, eu estava de interna com ele estava queimando em febre, meio tremendo, e eu botei um cobertor em cima e eu falei, vamos para o hospital. Ele fez uma cirurgia de emergência e ele estava com câncer no intestino. Saímos 6 dias depois com uma bolsa de colostomia. Ele durou 6 meses aí, né, depois dessa cirurgia. Então, às vezes, uma coisinha simples, a gente, né, se a gente não cuidar, se a gente não olhar, e foi sinalizado para a família e tal, mas como a gente sabia, já que a família não fazia muita questão, assim, eu mesma tomava a iniciativa, sabe? Ele tinha o carro dele, eu tinha o meu lá, mas o meu estava sempre na frente, então, olha, vamos para o hospital, depois que ela chegar no hospital, a gente chama a família e resolve isso, porque realmente ele estava em febre, sabe? Em situação de, até desculpa fazer só um parênteses aqui, em situação que você identifique que possa ter algum risco, não perca tempo discutindo se alguém tem culpa, se não tem,
Você Pois tem é. que avisar fulano, ciclano, resolva o problema, ou encaminhe para quem possa resolver. Depois você vai, por exemplo, acontece, fulano deixou o paciente mal no final do plantão dele, passou para mim, e ele não resolveu, aí eu vou tentar culpabilizar aquela pessoa, avisar É. o filho, e não sei o quê, e nisso o paciente perdendo tempo de ser ajudado, né? Então, primeiro você resolve o problema, depois você vai buscar a responsabilidade de terceiros, enfim, porque não importa de quem que é a responsabilidade, ou de quem que deveria ter sido, né? O que importa é que a pessoa esteja bem, né? Então, se Com coloque toda no lugar certeza. dela e pense nisso, né? Com toda certeza, principalmente num quadro de febre e dor, né? Não tem o que fazer, é correr mesmo. Temos mais uma perguntinha ou duas aqui. Como o geriatra, esse é bem legal também, é uma pergunta de milhões mesmo, aborda as questões de polifarmácia e seus impactos na saúde do idoso. Essa pergunta eu adoro sempre, né? Muitas das vezes a gente é o cara chato, é o cara que vai mais tirar remédio do que dá, né? E que bom que tem alguém que se preocupa com isso, né? Porque tem um monte de gente que adora dar remédio para um monte de coisa, nem tem o senso crítico de pensar se aquilo já é um efeito de alguma medicação que a pessoa está usando, e não tem ninguém para realmente falar assim, ó, chega com isso aqui, não precisa mais, né? Isso aqui está causando mal, isso aqui não é adequado para idoso, né? A gente tem os famosos critérios de Beers, BERS, né? Que são os critérios dos remédios que são inadequados para idoso, né? Tem remédios que são potencialmente inadequados e tem remédios que são proscritos para idoso, né? Que não devem ser usados para idoso, exceto em situação extrema. Então, se as pessoas pelo menos se ativessem a esse quadro, essa lista de medicamentos, elas ficariam um pouco mais receosas do que os pacientes usam. E assim, como vocês participam da rede de cuidado, tem que ter a voz ativa para questionar, né? Não como forma de julgamento, mas chegar para a equipe, para o médico, e falar, olha, doutor, isso aqui eu sei que não é uma medicação muito legal para idoso, será que ele precisa mesmo? Às vezes faltou alguém dar aquela luz, assim, sabe? E levantar a bola mesmo, falar, olha, vamos discutir sobre isso, será que precisa mesmo, né? Outra coisa, você participou da consulta do teu assistido, né? E é muito legal que participe. E você ouviu lá que era para usar um determinado medicamento até tal época. E ninguém nunca tirou, você lembrou disso. Pô, é uma informação muito valiosa. Você vai lá e vai avisar, ó, pessoal, isso aqui eu lembro que foi falado para usar até tanto, né? As informações que a gente tem, elas valem ouro, elas salvam vidas, né? Muitas das vezes a gente vê lá aqueles filmes que as pessoas salvam vidas fazendo atos heróicos, né? Sobe em cima do paciente, massageia e faz aquela coisa bem hollywoodiana, mas a gente salva a vida às vezes só com uma informação, né? Então, tem uma informação aqui, vou compartilhar para salvar uma vida. Pronto, você já mudou a vida de alguém, né? Então, E é tenha incrível coragem de como fazer isso. incrível, incrível como a gente vê idosos assim consumindo imensos medicamentos, né, gente? Imenso, tudo que. E aí você começa a se questionar, será que é necessário tudo isso? Né? E daí começa a mexer com o paladar, começa a mexer com tudo, a alimentação muda, a boca fica com gosto ruim, principalmente nessas doenças respiratórias, né? Que você faz o Alenia, o Spiriva, ou faz um outro medicamento que na boca, e daí não faz a higiene, daí fica aquela seborreia, aquela borra na boca, né? Como é que a gente chama? Uhum. É muito interessante que tudo isso afeta no teu atendimento do dia. Ele já não vai comer, ele já vai ficar mais aborrecido, vai ficar mais prostrado, né? Então, é tudo muito delicado. A gente que é cuidador, a gente tem que ter essa perspicácia de perceber essas coisas. Ele ainda perguntou quais são as estratégias mais eficazes para prevenir quedas em idosos e reduzir o risco. Olha, primeira coisa, tem que ver se aquela pessoa tem condição de andar. Não é que a gente vai dizer para a pessoa, não, você não pode mais andar, você condenar a pessoa, não é isso. Mas é ver se a pessoa está na melhor situação possível para caminhar. Ela tem força muscular para isso? Ela tem cognitivo bom para isso?
ela tem algum tipo de possível efeito colateral de medicação que vai atrapalhar isso. Então, se tiver algum tipo de questão que a gente perceba, a gente tem que ir correndo avisar alguém, ó, dá uma olhada nesse cara aí que ele vai cair, né? Não é só esperar cair para daí avisar, né? Pois é. Outra coisa, os obstáculos, né? Não precisa nem falar, vocês devem estar careca de saber, né? Em casa de idoso não tem que ter obstáculo, não tem que ter mesa baixa, não tem que ter vão estreito, não tem que ter idoso segurando imóvel, né? Então, assim, todos esses cuidados fazem parte do teu cuidado também. Você é responsável por ver isso, né? Não é alguém que vai vir lá de fora magicamente um dia e vai dizer para fazer, não, você está ali, você é o responsável, né? Outra questão, tem alguns horários do dia que não é adequado para o idoso estar andando, porque ele não enxerga direito, de noite, por exemplo, o idoso já não enxerga direito, né? Ele vai ficar caminhando para quê de madrugada, né? Então, às vezes encorajar o uso de uma fralda, ou às vezes deixar uma luz acesa, às vezes está disponível para levar ele ao banheiro, avisar ele que é para ele chamar para ir ao banheiro, né? Então, assim, tudo que você vê como risco, isso aqui pode ser o causador de uma queda. Não, não duvide, gente, aquilo vai ser o causador da queda, né? E aquilo às vezes vai ser o que vai matar o seu paciente, né? Não vai ser aquela doença rara, não vai ser aquele problema cardíaco que você morre de medo. Às vezes é a falta do teu cuidado que vai matar ele. E você nunca vai conseguir lidar com aquela mágoa, sabe? Então, poxa, previnam, prevenção. Queda é prevenção. Queda depois que já aconteceu, aí como diz, juntar os cacos, mas aí já era. O idoso às vezes cai, fica debilitado e nunca mais volta a ter a vida que ele tinha, né? E às vezes até vai morrer daqui a uns meses por conta de complicações dessa queda. Então, queda é prevenção. Certo. E aí vamos finalizando já as perguntas, né, para deixar o doutor descansar. Nós temos aqui ainda a questão de uma cuidadora que perguntou sobre se... peraí que eu perdi. Sobre diarreia. As diarreias numa pessoa idosa pode ser sinônimo de cancro também? Olha, pode ser sim. Na verdade, o que acontece? A diarreia, claro que não é a causa mais famosa de diarreia, é câncer, né? Mas o câncer ele pode invadir a parede do intestino e pode fazer com que o intestino comece a hipersecretar. Ele começar a liberar um monte de muco, né? Ele fazer uma diarreia por hipersecreção. Daí, nesse caso, pode sim. Mas é muito mais comum o tumor fazer uma obstrução no intestino ou até uma mudança do aspecto das fezes do que uma diarreia. Então, olha aí só uma coisa interessante. Estar atento à cor e o formato das fezes pode prevenir câncer, né? Uma coisa tão simples, né? Você tem olhado o vaso sanitário quando o teu paciente vai fazer cocô? Né? Você tem olhado a fralda? Você tem prestado atenção nisso? Você conhecer a pessoa tem que, inclusive, conhecer as secreções, as coisas que essa pessoa elimina, né? Então, assim, se for ter nojo do seu assistido, já vai ser um problema de assistência, né? Então, prestar atenção nisso, porque os menores sinais, às vezes, podem indicar problemas muito sérios de saúde, né? É verdade. Meu idoso tem bexigoma e também tem câncer no teto da bexiga e usa sonda de demora. Porém, está saindo uma secreção do pênis e tem um cheiro forte. O que eu posso fazer para ajudar ele? Porque a família pede para mim fazer limpeza. Como o senhor poderia me auxiliar? Olha, toda vez que a gente tem um corpo estranho no nosso corpo, tem uma sonda, tem uma prótese, tem qualquer material estranho que não é natural do nosso corpo, e junto dele está tendo infecção, tem que avisar o médico, porque vai ter que tomar uma decisão, ou se vai trocar, ou se vai tirar em definitivo, ou se vai fazer uma limpeza. Não é assim muito recomendável você ver uma situação dessa e não tomar uma atitude rápida, né? Porque às vezes só de você trocar a sonda já resolve o problema, né? Às vezes vai ter que usar um antibiótico, às vezes vai ter que deixar sem aquela sonda por um tempo. Então, corpo estranho mais infecção é igual a problema, né? Tanto é que uma prótese de fêmur, por exemplo, se ela infecta, você tem que até tirar aquela prótese, tão sério que é, né? Então, assim, avise o teu médico aí, médico assistente do teu paciente, que vai ter que tomar alguma atitude. Muito bem. Nossa, gente, tem muita coisa legal aqui, mas olha,
Vamos lá, a Carmen falou, paciente com Alzheimer, a única coisa que não pode insistir com ele, eu acho, é a rotina é a vontade dele. Cuidei de uma senhora há 1 ano, ela tinha Alzheimer, tadinha, era muito difícil, mas faz parte. Trabalhei numa casa, porém meu paciente teve AVC, perdeu um pouco os movimentos e as pernas, ficou um bom tempo acamado, acabou fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Me pediram para fazer a tal famosa massagem para aliviar o inchaço nos pés, mas a pele estava muito fina, não podia nem triscar, que já rasgava. Então, optei por elevar as pernas e não fiz massagem. Perfeito, né? A pele do idoso é muito delicadinha, né? Porque tem a parte ele vai perdendo, né? As gorduras, vai perdendo Colágeno, colágeno, microvasculatura ali, os pequenos vasos que nutrem a pele, o grau de hidratação, né? A nutrição da pele também. Então, é uma pele mais fina, né? É uma pele mais frágil, uma pele que, se você lesionar, às vezes vai ser porta de entrada para uma infecção que vai parar lá no pulmão dele. Então, a nossa pele, lembrem sempre, a pele é uma barreira de defesa, né? A pele faz parte do sistema imunológico, né? Então, se você romper a pele, você acabou de criar um problema, né? Não que vai ficar sem dormir por conta disso, mas você podia ter evitado, né? Muita gente elogiando, doutor, parabéns pela didática, assim, bastante gente agradecendo a forma, né, do senhor falar, explicar, muitos aprendizados. Que bom que está dando para entender. Bastante gente elogiando. Tem muita pergunta aqui, a gente não vai conseguir responder todas, a gente todas, não vai, né? Mas eu tenho uma sugestão, agora eu vou botar o doutor numa saia justa. Vamos fazer cartinha do Papai Noel, vocês colocam na árvore, eu pego e respondo, tô brincando. Isso que eu ia sugerir, de a gente montar, talvez, assim, um dia ali da semana, nos stories, uma coisa super simples, mas a gente coleta essas perguntas e a gente conversa lá pelo Instagram, já que o pessoal está seguindo o senhor agora, né? Quem seguir o doutor pode perguntar lá no Instagram também, gente. Isso, mas a gente faz um bate-bola, assim, compartilha o vídeo, né, no nosso também, porque tem muito conteúdo bacana e o que eu percebi ali, os familiares não levam no geriatra, então ficam, né, os especialistas, cada um falando de uma coisa, o cuidador ali no meio, opa, será que tem alguma outra alternativa, né, como juntar tudo isso? Porque no dia a dia, quem está no dia a dia mesmo é o cuidador, a cuidadora, né? Muitas vezes é por falta de informação mesmo, né? A gente fala que a propaganda é a alma do negócio, né? Claro que a gente não vai dar conta de salvar o mundo sozinho, mas quanto mais pessoas fizerem a gente conhecer a importância do nosso trabalho, tanto eu como médico, você como cuidador, fulano como enfermeiro, nutricionista, todas as pessoas que são envolvidas no cuidado do idoso, e mostrar para essas pessoas ou para os familiares que o nosso trabalho ele é diferente dos outros trabalhos, das outras pessoas, não que seja necessariamente melhor, mas ele é diferente, a pessoa vai ficar sabendo que aquilo existe e vai despertar uma curiosidade, né? Então, fale sobre isso, né? Se gostar de mim, fale sobre mim, mas se não, fale sobre um outro geriatra, uma outra pessoa que esteja envolvida no cuidado também, porque vai gerar uma curiosidade, a pessoa vai falar, poxa, talvez hoje a pessoa não queira consultar, mas daqui a um tempo aquela formiguinha vai ficar coçando lá, ele vai ter que marcar para ver como é que é, né? Exatamente. Sim. E também, às vezes, nesse paciente, nesse idoso, não tem, mas amanhã depois você vai fazer uma entrevista de trabalho, uma das principais perguntas é essa, porque eu sempre bato na tecla, o cuidador também tem que entrevistar, não é só ser entrevistado, ele precisa saber sobre a pessoa que ele vai cuidar, ele precisa saber sobre o histórico emocional, de patologia, do dia a dia, porque a família, às vezes, não sabe, às vezes omite, às vezes não aceita, então tem várias questões ali, né? Então, perguntar quem é o geriatra já é uma pergunta que vai, opa, essa cuidadora, ela é interessada, né? Então, tem várias formas da gente abordar isso e trazer isso para a pauta. E para a gente também, né? Porque aqui nessa turma, a maioria é 40 a mais, então já está na hora da gente começar aí a se olhar também. Começar a guardar saúde para o resto reserva. das vidas, né? Exatamente. Fazer reserva, bem isso.
Quero agradecer muito a todas as pessoas, estamos em 149 pessoas, batemos todos os nossos recordes aqui. Eu coloquei a chamada ali, sabe, doutora, no primeiro dia a gente prometeu que ia acabar 8h25 hoje, mas como a gente teve essa surpresa, né, a gente estendeu um pouquinho mais, o pessoal, alguns estão saindo do plantão, outros estão chegando, e foi muito, muito rico mesmo. Coloquei o link da chamada ali, pessoal, depois não tem outro lugar para assinar a chamada, tá? Só para vocês saberem ali, que é só aqui mesmo. E não deixem de assinar, porque tem o certificado de participação. E sabe, doutor, é tão bom conversar que eu acho que mais para frente a gente pode criar um congresso só de geriatria, porque é assunto, né? Meu Deus do céu, fiquei impressionada com as perguntas. Realmente, nós já estamos planejando, sim. Então, eu quero agradecer agora, doutor Marco Aurélio, deixar ele à vontade, né, para ir descansar, que o dia já foi puxado. Pessoal, fiquem assinando aí a lista de presença e não se esqueçam, quem se inscreveu no link que nós enviamos em todas os grupos, vai aguardar a semana que vem, que aí nós vamos enviar o certificado de vocês e vamos enviar também as 3 aulas gravadas, tá? Para vocês não ficarem prejudicados, que a gente entende que como o cuidador ele faz plantões rotativos, nem sempre ele consegue ficar as 3 noites aqui para assistir aula. E a gente, como esse é um curso gratuito e é um curso que é super importante, olha, eu acho que é a primeira vez na minha vida que um médico se dispõe, né, e tem essa humildade e essa tranquilidade de vir conversar com nós, cuidadores. Vocês têm ideia do peso que é isso para nós? O quanto que isso é importante? Eu fico até emocionada de falar, porque eu tenho uma carreira de cuidadora desde 2007, e eu sei quantas vezes eu tive medo de falar com os médicos. Eu sei quantas vezes eu tive que, sabe, exigir, assim, que alguém olhasse para nós, para mim, para o meu idoso, e a primeira vez que nós conversamos com o doutor Marco Aurélio, ele foi super, super humilde, solícito, tranquilo, se colocou à disposição da gente, e olha, isso vale ouro, tá, gente? Então, muito obrigada para vocês todos. Não precisa nos chamar assim pelo WhatsApp para perguntar meu certificado, fica tranquilo, todo mundo vai ser beneficiado. Segunda-feira que vem. Isso, na próxima segunda-feira. Nós precisamos de um tempinho para a gente poder organizar o sistema, programar, organizar essas aulas gravadas e tudo mais. E olha, vamos seguir lá a página do doutor, nós já colocamos aqui, já colocamos no grupo, vou colocar de novo, não saiam do grupo do WhatsApp, que nós vamos ter grandes surpresas aí com o doutor Marco Aurélio para vocês no futuro. No máximo, daqui 1 mês e meio, 2 meses, a gente vai ter um outro evento. Certo? E não, Obrigada, doutor. Curso, quem Obrigado, quer ir doutor. fala comigo aí para a gente combinar. Obrigada, doutor Marco. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Maria está caminhando ali, ó. Ela é estrangeira, eu já fiquei sabendo ali pelas mensagens. Tchau, Daiane, tchau. Tchau, minha Maria Vieira. Tchau. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite, doutor. Obrigada. Muito obrigada, doutor, pela aula. Foi maravilhosa. Obrigada pelas gratidão. Obrigado, gente. Gratidão. Agradeço também a Sônia, a todos aí. Que amor, todo mundo aí, né? Que legal. Que legal. Gratidão.